No início do século XX, no período entre guerras, a população vivia em alerta. A Primeira Guerra Mundial deixou um clima de instabilidade que influenciava diretamente a vida dos habitantes da Europa. O medo e as constantes tensões causadas pelos confrontos da guerra começaram a influenciar diretamente as atividades cotidianas das pessoas, principalmente dos artistas. As inseguranças abriram precedente para o surgimento de uma nova vanguarda europeia, que misturava sonhos com realidade, e ficou conhecida como surrealismo, tema do programa de hoje. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa viveu um período de instabilidade política. A paz se tornou tão incerta quanto instável, e as singulares características desse período levaram às grandes mudanças na forma de se fazer arte. Muita fragilidade e muita insegurança para todos os habitantes da Europa. E no campo da arte, a gente acaba vendo uma fragmentação muito grande, tanto das propostas artísticas, quanto dos modelos que eles iam seguindo. É um período onde aquele modelo clássico das academias francesas, ele já tinha caído por terra, ele já tinha sido questionado por diversas outras propostas artísticas. A gente tem aí o impressionismo, o próprio expressionismo e o cubismo, revendo todos aqueles padrões que tinham sido estabelecidos anteriormente pela arte. Só que é interessante pensarmos que nesse período histórico específico, o nível de fragilidade foi tanto, o nível de insegurança foi tanto, que as pessoas começaram a buscar outros padrões. E com relação ao surrealismo, é interessante a gente pensar o seguinte: aquele homem, aquele artista que não conseguia mais encontrar as respostas que eram necessárias para a sua própria vivência, que não conseguia encontrar as questões que acabariam dando sentido para a sua própria conduta mesmo dentro do espaço em que ele circulava, no sentido de ter perdido os referenciais, de ter perdido exatamente aqueles elementos que norteariam a sua prática artística, começou a buscar outros tipos de opção. A sociedade europeia do século XX teve os valores modificados. O contexto mundial era baseado nos conflitos estabelecidos pela guerra e acabou contribuindo para a arte ser utilizada como uma válvula de escape da realidade. Tanto as mudanças científicas que vinham acontecendo, quanto principalmente as mudanças tecnológicas, isso acabou motivando uma própria desconstrução do que se entendia por arte dentro desse período. Então, vamos pensar assim, se até um período anterior a profissão do artista, o pintor, requeria uma série de práticas, uma série de técnicas, um posicionamento distinto com aquela pessoa que estaria encomendando aquela obra ou não, nós encontramos o artista desse período tendo que reformular toda a sua prática profissional mesmo. Então, se formos recordar que antes, vamos dizer, final do século XIX, início do século XX, ainda existia toda uma preocupação formal, vamos dizer assim, no campo da pintura, eles começam a ter que ressignificar toda a sua prática. E aí nós vemos as diversas experimentações no campo da cor, que é o que vai acontecer, né, no caso do impressionismo, com a cor e com a luz. A experimentação da cor propriamente dita ligada ao campo da emoção, no caso do expressionismo. E nós vamos vendo como que esse espaço anterior ele vai sendo desconstruído e ressignificado de outra forma. Pinturas desconexas, sem forma e para muitos sem sentido. A arte surrealista expressa na tela as representações dos sonhos e desejos. É nesse contexto que a psicanálise vai estudar e entender o movimento. Uma das principais propostas do Freud, né, foi primeiro de trabalhar com a questão da análise dos sonhos. E é curioso quando a gente lembra que os nossos sonhos, na maior parte das vezes, eles são muito confusos, né? Você sonha que você entrou no seu ambiente de trabalho e de repente passa um animal que não tem nada a ver com aquilo e de repente a sua mãe que você viu no dia anterior está conversando com você dentro daquilo. Então, essa confusão toda que reflete, né, segundo uma das leituras que a própria psicanálise faz, os fragmentos de memória que vão sendo lançados, que vão ser recorrentes na sua própria vivência e você não tem controle sobre essas imagens que vão surgindo dentro do seu espaço. Quando esses pintores resolvem fazer essa busca pelo inconsciente, e é interessante lembrar que eles estavam num momento onde não existia esse controle da própria vida, eles acabam colocando para as suas pinturas, para as suas obras de arte, exatamente essa incapacidade de controle sobre a matéria, de controle sobre os eventos que eles estavam, na verdade, vivenciando dentro do seu cotidiano. E a psicanálise, ela dá essa possibilidade de fazer ressurgir fragmentos através desse exemplo do sonho, e esses fragmentos que ressurgem são exatamente os reflexos desse inconsciente que existe, que vai nortear grande parte da minha existência, mas sobre o qual eu não tenho controle e sobre o qual muitas vezes eu não tenho acesso na hora em que eu quero.
Por isso, essa preocupação com a pintura com esse automatismo da pintura, por isso essa preocupação com esses elementos que aparentemente estão desconexos, mas eles vão criar uma lógica própria dentro daquele sentido que está sendo estabelecido dentro da obra de arte. Por isso essa confusão aparente, mas que é muito reflexo da própria confusão que era a vida das pessoas dentro daquele momento. Mesmo com diferentes processos técnicos de criação, uma obra surrealista tem como base a crítica em relação aos efeitos da guerra sobre o homem e o mundo. Enquanto técnica formal, vai trabalhar com elementos de colagem, de decopagem, de utilização de procedimentos técnicos que não eram muito comuns. E a gente tem um outro modelo em que, exatamente pela possibilidade da utilização do automatismo mais frequente, e só para lembrar o que é esse automatismo, né? São essas obras de arte em que, através do próprio traçado da pintura, você vê aquela pulsão interior do artista querendo se manifestar naquele traçado rápido, naquelas formas mais irracionais, se a gente fosse dizer assim, que acabam sendo associadas a esse modelo de pintura. Nós temos relações, como eu já mencionei, assim, um artista ou outro que tem uma relação, por exemplo, com uma determinada vertente política e que a obra dele vai apresentar algumas características específicas, tanto de releituras de materiais que estavam sendo apresentados naquele momento. Nós vamos ter artistas que estão mais próximos exatamente dessa vertente mais intimista e que, através desse uso dos modelos tradicionais, no sentido da técnica, né, vão aproveitar essa técnica tradicional, mas para poder dar vazão a esse mundo interior, assim, de falar de uma vertente clara, do tipo, aconteceu um movimento histórico específico que motivou esse tipo de abordagem técnica ou de abordagem pictórica, um pouco complicado na hora de se referir ao modelo do surrealismo. Entender a história e revisitar os fatos políticos e sociais é importante para entender o contexto do surgimento dos diversos tipos de arte. Desde o início do século XX até agora, o mundo passou por diversas transformações, não só no mundo das artes. E nós, da TV UVA, estamos aqui para trazer essas discussões e apresentar vitrines dos fatos que entraram para a história. O programa fica por aqui, mas você pode ficar por dentro de toda a nossa programação nas redes sociais. Tchau e até o próximo Desvendando a História.